você conseguiria decorar 67.980 números, na ordem exata, e recitá-los um a um por 24 horas seguidas, sem errar? Parece impossível, certo? Mas em 2005, um estudante chinês chamado Chao Lu fez exatamente isso e entrou para o Guinness Book. Agora pense, se o cérebro dele é biologicamente igual ao seu, o que impede você de fazer o mesmo? Talvez você ache que tem memória fraca porque esquece nomes, aniversários, senhas, mas e se eu te disser que o problema não é a sua capacidade de lembrar, e sim a forma como você está usando o seu cérebro? A ciência tem investigado os limites da memória humana há décadas, e as descobertas são tão impressionantes que podem mudar completamente a maneira como você entende sua mente. Neste vídeo, vamos mergulhar nos bastidores da memória, desde os cérebros que funcionam como supercomputadores até as técnicas que qualquer pessoa pode aplicar para memorizar como um campeão mundial. Prepare-se para descobrir o que seu cérebro esconde e o quanto ele pode ser mais poderoso do que você imagina. Histórias como a de Chao Lu são só a ponta do iceberg. Existem pessoas no mundo que conseguem memorizar imagens complexas, livros inteiros ou até mesmo o conteúdo de placas de carros que viram anos atrás. Um desses casos é o de Orlando Serrell, um garoto comum de 10 anos que, após levar uma bolada na cabeça durante um jogo de beisebol, começou a demonstrar uma capacidade de memória absurda. Ele passou a lembrar de detalhes minuciosos de datas e eventos, sem nunca ter treinado para isso. Esse tipo de fenômeno é tão raro que a ciência o batizou de Síndrome da Sabedoria Adquirida, uma condição em que, após um trauma, a mente se reorganiza de maneira misteriosa e libera habilidades escondidas, como se um modo gênio fosse ativado. Mas você não precisa de um acidente para acessar esse potencial. Na verdade, especialistas como Nelson Dellis, campeão americano de memorização, garantem que qualquer um pode desenvolver uma supermemória. E ele é a prova viva disso. Antes de treinar, Dellis dizia ser extremamente esquecido. Em poucas semanas de prática, ele já estava vencendo torneios. O que essas histórias nos mostram é que o cérebro humano não funciona como um HD com espaço fixo, mas sim como um sistema vivo, que pode ser treinado, reconfigurado e otimizado. E é aí que a ciência começa a desvendar os bastidores dessa capacidade quase sobrenatural. Diferente de um computador, o cérebro não guarda informações em caixinhas isoladas. Segundo o neurocientista Paul Reber, da Northwestern University, nosso cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, mas apenas 1 bilhão deles participa do armazenamento direto de memórias. E mesmo assim, ele consegue armazenar o equivalente a milhares de anos de música em MP3. Como isso é possível? A resposta está nas conexões entre os neurônios. Cada célula pode se conectar com até 1000 outras, formando uma rede neural com bilhões de combinações possíveis. Pense nisso como uma cidade onde cada estação de metrô está interligada com centenas de outras, criando infinitos caminhos alternativos para chegar ao mesmo destino. É por isso que você pode lembrar de um cheiro da infância ao ver uma imagem, ou reviver uma memória apenas com uma música. O cérebro não trabalha com pastas organizadas, mas com associações simultâneas, como uma teia onde tudo está conectado. Esse mecanismo é o que Reber chama de armazenamento exponencial. E por isso, a memória humana não tem, até hoje, um limite mensurável. Mas se temos tanta capacidade de armazenar, por que esquecemos tantas coisas simples? A resposta vem no próximo bloco. O gargalo da memória. Por que esquecemos? Mesmo com uma capacidade quase infinita, o cérebro não é capaz de armazenar tudo o que percebemos. Imagine tentar anotar cada detalhe do que você vê, ouve e sente em um dia. É impossível. Isso acontece porque o cérebro precisa filtrar o que é relevante.
A maior parte dos estímulos que recebemos simplesmente não chegam à nossa consciência. Eles passam como dados temporários e se perdem se não forem considerados importantes. Paul Reber explica isso com uma analogia poderosa. O problema não está na capacidade de armazenamento, mas na velocidade com que conseguimos baixar as informações. É como se os dados viessem numa velocidade muito maior do que nossa mente consegue processar. Por isso, nos esquecemos de nomes, rostos e até mesmo de informações recentes. O cérebro prioriza o que tem valor emocional, repetição ou impacto. Esse filtro é essencial para a sobrevivência. Imagine ver um leão na savana. Seu cérebro não vai analisar cada detalhe do rosto do animal, mas sim ativar o alarme. Perigo. A mente prioriza a conclusão rápida sobre a análise profunda, porque evolutivamente isso nos salvou muitas vezes. Mas será que dá para reverter esse padrão e treinar o cérebro para guardar mais detalhes? A resposta está nas estratégias que os campeões usam e qualquer pessoa pode aplicar. Como treinar sua memória como um campeão? A boa notícia é que as pessoas com supermemória não nasceram com poderes mágicos. A maioria delas aprendeu técnicas muito específicas e cientificamente comprovadas, que aumentam exponencialmente a retenção de informações. Uma das mais poderosas é o famoso Palácio da Memória. Essa técnica, utilizada por memorizadores profissionais como Nelson Dellis, transforma qualquer ambiente familiar, como a casa da sua infância, em um verdadeiro cofre de dados. Funciona assim. Você escolhe um espaço que conhece bem e associa os itens que quer memorizar a objetos ou cantos deste lugar. Por exemplo, se você precisa lembrar de uma lista de compras, pode visualizar leite em cima da cama, arroz no sofá, sabão dentro da geladeira. Depois, basta andar mentalmente por esse local e resgatar as informações. Outra estratégia é converter números em palavras ou imagens. Isso transforma uma sequência fria e abstrata, como um CPF, em uma narrativa visual com personagens, objetos ou cenas engraçadas. Isso cria conexões emocionais com o conteúdo, que facilitam a fixação na memória de longo prazo. E por incrível que pareça, qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades, mesmo que ache que tem memória ruim. A chave está na repetição, visualização e criação de significado. Mais do que decorar, o segredo é transformar informação em experiência mental. E a ciência está apenas começando a entender até onde isso pode nos levar. O cérebro humano é uma máquina extraordinária, e ainda sabemos tão pouco sobre seu verdadeiro poder. O que aprendemos até aqui é que você não precisa nascer gênio para ter uma memória impressionante. Basta treinar, aplicar as técnicas certas e entender como sua mente funciona. A sua memória não é limitada, ela é subutilizada. A pergunta não é qual o limite da minha memória, mas sim, o que estou fazendo com todo esse potencial? Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre como a psicologia pode turbinar o funcionamento da sua mente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta aqui nos comentários, qual foi a memória mais estranha ou poderosa que você já teve? E lembre-se, o maior truque da memória é fazer você acreditar que ela é fraca. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.